Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo bem diferente, tá? Não é um vídeo de psicologia. Até se vocês observarem, está bem assim, no clima doméstico, né? Eu estou na minha casa, então me perdoem a iluminação, né? E também a forma como está sendo gravado. Mas como algumas pessoas me conhecem, todos os meus vídeos, eles não são planejados. Eles precisam realmente sair, são de dentro para fora. Vem realmente do coração. Eu não tenho um roteiro a seguir. Então eu procuro ser bem sincera e espontânea nos meus vídeos. E o que é que tem me chamado a atenção? Cheguei em casa e aí peguei meu Instagram, Facebook, e acaba que a gente gosta de ver as fofoquinhas do dia a dia, né? E muito tem me chamado a atenção, né, a forma como as pessoas têm lidado com o processo de adoção de um casal de atores, perdão, né? Aquele Bruno Gagliasso e a mulher dele eu não conheço, né? Que adotaram uma menina da África, né? Africana, eu acho. Se eu estiver errado, me perdoem, né? Não decorei muito. E aí as pessoas questionando, por que não adotou no Brasil, né? Tanta criança carente. Então, assim, eu vou contar um pouco da minha história para vocês, né? É pessoal, mas assim, por muito tempo eu relutei em falar sobre, né? Mas eu acredito que agora chegou a hora, chegou o momento, e eu acredito que com o meu depoimento eu posso ajudar a muitos casais e pessoas que desejam adotar, né? Eu sou uma mãe do coração e, assim, realmente, assim, passar por todo o processo de adoção mexe muito com a gente. Então, assim, eu não posso engravidar, né? Fiz fertilização in vitro, fiz todo o tratamento juntamente com o meu marido. E infelizmente na época a gente não conseguiu. Tentamos produzir muitos óvulos, tive embriões tipo A, tudo perfeitamente maravilhoso, mas infelizmente não foi da vontade de Deus e eu não consegui conceber a nenhuma criança, né? Então, assim, é um processo muito complicado de perda, né? O não conseguir engravidar, você se sente assim um pouco incompetente, né? Incapaz, todo mundo consegue, você não. E na época, para mim, foi muito sofrido, porque eram muitas amigas engravidando, minhas duas irmãs que não queriam engravidaram, e eu tive que acompanhar o processo das duas, né, de gestação, de nascimento, de estar ali com os meus sobrinhos que nasceram, curtindo. E doía muito saber que eu não poderia viver tudo aquilo. Na época foi muito complicado, porque assim, eu queria muito ser mãe, né? Então, por isso eu passei por todo o processo muito doloroso. Realmente precisei, na época, ter acompanhamento psicológico, porque eram muitas perdas. O tratamento da FIV não é um tratamento fácil, né? Então, queria muito um filho, mas infelizmente, biológico, mas infelizmente não veio. Mas de qualquer forma eu queria ser mãe. Eu sabia que eu tinha nascido para ser mãe, né? E eu não conseguia me conformar. Mas assim, como o meu organismo não suportava mais, eu abandonei o tratamento da FIV, eu não prossegui, né? Não fiz outras induções, a gente tentou, implantamos umas 4 vezes embriões, mas infelizmente nenhum dos que eu tinha vingaram, então eu tinha que começar o processo todo de novo. E na época o meu organismo não aguentava, eu fiquei muito inchada, muito dolorida, com falta de ar. O meu corpo mudou completamente. Para vocês terem uma ideia, é um tratamento muito pesado, muito forte hormonal, né? Eu usava calça 40, hoje eu uso calça 44. Então, assim, o meu corpo modificou muito. E eu tive consequências devido ao tratamento posteriormente no meu corpo, como, por exemplo, nódulos na mama, entre outros problemas que não vem ao caso eu relatar. Mas, assim, na época foi bem complicado,
porque meu marido não queria nem cogitava a questão da adoção, né? Porque infelizmente ainda se tem muito aquele preconceito. Ah, você vai adotar quem? Qual a origem dessa criança? Tem que pegar recém-nascido, porque se você não pegar recém-nascido, essa criança vai ter problemas, não vai ser legal, não vai ser bom. Você tem que pegar desde lá. E assim, na família do meu esposo não havia, houveram processos de adoção, mas que não deram muito certo, né? Então, assim, ele tinha um exemplo, um modelo que gerava nele muito medo. Então, para mim foi muito complicado no início querer sozinha, brigar sozinha, tentar, né? E assim, na época eu tive uma ajuda de uma prima, que agradeço até hoje muitíssimo, que foi a luz da minha vida, né? Que nos levou a visitar um abrigo, e lá nesse abrigo a gente conheceu o nosso filho, né? E posteriormente ficamos visitando o abrigo e sempre naquela ânsia, será que vem, será que não vem? Só que assim, o meu processo foi todo legal, gente. Eu não fiz a brasileira, até porque meu marido tinha muito medo na época. Então, assim, é muito complicado, eu não vou mentir para vocês, né? O justo paga pelo pecador. Quem quer adotar, infelizmente, paga pelo pecado de outras pessoas, porque, assim, tem muita gente maluca nesse mundo, infelizmente, muita gente ruim, que pega as crianças para outros fins, como vendas de órgão, abuso sexual, entre outras coisas. Então, assim, para você adotar uma criança, você tem que passar por um processo. Você tem que ir no fórum, né? Tem que se cadastrar, tem que levar toda a documentação, tem que passar pelo curso, tem que passar pela avaliação médica, psicológica. A sua vida é investigada, você é investigado de todo jeito, tem visita domiciliar, antecedentes criminais, tudo que vocês podem imaginar, nós precisamos passar para poder entrarmos numa fila para adotar uma criança. Então, assim, na época a gente não tinha preferência de cor. A gente queria uma criança de 0 a 3 anos, né? Porque eu tinha essa concepção errada também, né? De que tinha que ser pequenininho, porque sendo pequenininho é mais fácil. E entramos na fila. E esperando, fazendo as visitas. Não era fácil, tá? Mas assim, uma das coisas que mudou muito a nossa vida foi quando a gente teve a possibilidade e a oportunidade de visitar os abrigos. Infelizmente, algumas pessoas têm a concepção de que não se deve visitar abrigo porque lá não tem animais, né? São crianças. E assim, ainda é uma concepção que eu acho exagerada, sabe? De que, por exemplo, a pessoa que tá na fila, ela não pode visitar um abrigo. E isso muda tanto, gente, a cabeça, sabe? Porque quando a gente foi visitar o abrigo, quando a gente se deu conta daquelas crianças que eram bebês, tinha de criança de meses a crianças de 7 anos. Crianças, inclusive, de 7 anos que já estavam lá há mais de anos esperando para serem adotadas. E o processo encalhado. Então, assim, o meu marido, que era extremamente resistente, deixou de ser resistente justamente pela visita ao abrigo. Até o meu coração, enquanto pessoa, se abriu quando eu conheci cada uma daquelas crianças. Quando eu passei a participar da vida delas, a saber quem era cada um pelo nome. De chegar lá, oi tia, tudo bem? Né? De você saber como é que tá fulano, como é que tá Beltrano, foi pra escola, não foi? Ao ponto de meu marido chegar e dizer assim, olha, tu sabe aquela meninazinha que tem 7 anos? Eu topo adotar. Eu topo. Então, assim, a concepção da gente muda. São pessoas que merecem amor, são pessoas que merecem ter uma família, que estão esperando, né? E aí, voltando àquela história dos atores globais. Por que esses atores vão adotar fora? Porque, minha gente, é mais fácil adotar fora do que adotar aqui nesse país. Infelizmente, por N burocracias, cada um, juiz, promotor, cada um tem uma justificativa
né? Que diz, é porque não tem material humano para ajudar no processo a viabilizar, porque as coisas são complicadas mesmo, porque a gente tem que esperar a destituição da criança, do vínculo familiar, e essa destituição, meses, anos, enfim, esperando, aquela criança esperando dentro de um abrigo. E assim, as pessoas que administram o abrigo, gente, se esforçam como podem, mas infelizmente a demanda é muito grande. A demanda é muito grande, como é que uma, duas, três cuidadoras pode ter a oportunidade de cuidar ali individualmente, de dar atenção individual e necessária para cada criança? Não tem como. Então acaba que assim, a questão de estímulo, a questão de desenvolvimento, a questão da alimentação, questões psicológicas, aquela criança fica atrasada por causa da lentidão do nosso judiciário. Né? Infelizmente, alguns são bem rápidos, outros não. Algumas crianças têm sorte, que o processo vai rápido, outras não. Né? Algumas mofam, ficam lá mofando, querendo realmente uma família. Então, assim, quantas vezes eu cheguei, e isso, assim, me dói na época, porque eu queria tanto e não podia, né? E quando eu chegava, nem imaginava que eu ia conseguir adotar meu filho, nunca. E aí eu lembro de um casalzinho que tinha lá 2 irmãos e eu apaixonada pelos dois. Fiquei apaixonada ao ponto de querer levar os dois. De dizer assim, vamos mudar tudo, vamos, bota aí que a gente leva até com irmãos. E da meninazinha chegar pra mim e dizer assim, tia Kedna, você é mãe? E aí eu disse, ainda não tive a oportunidade. Você quer ser minha mãe? Gente, vocês não têm ideia de como dói esperar, de como a dor da gente que está na fila aguardando e a dor deles que estão esperando. E eu espero assim, eu não quero que você se sinta motivada a adotar por pena, sabe? Por dó. A gente não adota nem por pena nem por dó. A gente adota por amor. Por querer que aquela pessoa faça realmente parte. Eu não tenho hoje como mensurar o quanto a vinda do meu filho mudou a minha vida completamente e acredito que até a do meu marido também. Mas alguns pontos eu preciso ressaltar. Não é fácil. Não é fácil ser uma mãe do coração, um pai do coração, como também eu acredito que não é fácil ser um filho do coração. Nós enfrentamos, infelizmente, ainda muito preconceito, tá? As pessoas são muito preconceituosas, falar sobre adoção ainda é tabu. Quando você diz assim, quando eu digo, né, e isso ocorreu comigo, encontrei um colega e eu disse, aí ele, ai, quem é essa criança? Eu disse, não, é meu filho, eu adotei. Aí ele, não diz isso não, não diz isso não. Nunca fale que ele é seu filho do coração. Nunca diga, porque as pessoas vão rejeitá-lo. E eu fiquei olhando e disse, meu Deus, que mundo é esse, né? Rejeitar da onde? A diferença é gritante, né? A diferença física é gritante, só não percebe se for um doido. Mas é meu filho. Independente de não ter vindo das minhas entranhas, é meu filho. E eu não tenho a vergonha nenhuma de dizer que ele é filho do coração. Né? E eu até adotivo não, mas do coração, e é do coração mesmo. Porque foi desejado, foi muito esperado, é muito amado, é muito querido. Mas a adoção também, minha gente, ela precisa de tempo. A gente aprende a esperar, a ter paciência. Né? Eu tenho algumas colegas que estão nesse processo e eu sei o que vocês sentem. Dói esperar, dá desespero, dá ansiedade, dá vontade de fazer tudo da maneira ilegal, mas não faz, porque é pior para ti. Espera a justiça, né? Reza,
A única arma que a gente tem é a oração, é rezar e pedir a Deus que torne o mais breve possível o processo, né? Então, assim, eu deixo aqui o meu relato para vocês, né? Me perdoem a simplicidade, que estão acostumados com os meus vídeos de psicologia, mas enfim, eu precisava desabafar, eu precisava falar, a adoção é tudo de bom, né? O quanto mais rápido essas crianças tiverem família, melhor para elas, né? E eu pretendo, sim, nós pretendemos sim adotar outras crianças, se Deus quiser, né? Seja da vontade dele, quando não sei ainda, preciso respirar, ainda estou me adaptando a esse pequeno que chegou, trazendo tanta coisa boa para nossas vidas. Mas enfim, terei que ter forças novamente para enfrentar todo o processo. Peço perdão pelo vídeo tão longo, tá? Mas quem quiser me perguntar qualquer informação sobre o processo de adoção, Kedna como pessoa, tá? Não Kedna como psicóloga, Kedna como pessoa, eu teria o maior prazer em responder a vocês, de todo o meu carinho, de todo o coração. A você que está nesse processo, força. A você que está pensando, vai dar certo, tenta, né? E o meu grande abraço a todos e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.